Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instante News ponto um, com mais um Papo da Madrugada. E sempre com a gente, Marcelo Campos. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que vai ficar aqui com a gente, né? Mais um É Papo da isso aí, Madrugada. mais um Papo da Madrugada. Bom, essa semana eu fiquei aliviado, né, com a declaração da presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann. Olha o que ela diz. PT não tem bandido, tem pessoas que podem ter errado, disse Gleice, né? Quem nunca errou em 100 milhões de reais de dinheiro dos aposentados? É inacreditável, né, Ronaldo? Assaltam o país, quase quebram a Petrobras, perdoam as dívidas de países africanos, entregam refinarias de mão beijada para ditadores amigos, injetam bilhões do nosso BNDES em projetos para países desses ditadores e acham que só foi um erro, né? Bando de canalhas, rapaz. Eu realmente espero que nunca mais eles voltem ao poder, viu? Os estragos ou os erros na linguagem deles, né, vão levar muitos e muitos anos para serem reparados. Mas eu ainda tenho lá longe, bem lá longe, uma esperança de que esse pessoal ainda vai parar na cadeia, viu? Vamos orar, vamos orar, né? Mas os petistas, né, estão excitados com o resultado da pesquisa publicada pelo Datafolha, que dá vitória a Lula em disputa com Bolsonaro na eleição de 2022. Datafolha dá vitória a Lula em 2022 e vira piada nas redes sociais. Mas é claro que tem que virar piada, né? Só nas pesquisas do Datafolha o Lula anda na frente do Bolsonaro. O engraçado é que o Lula, quando sai às ruas, é vaiado e é chamado de ladrão. E o Bolsonaro é ovacionado. Você está vendo aí em tudo quanto é lugar que ele vai, o que acontece, né? Eu estou achando que esse pessoal tem a expectativa de que não vai haver voto impresso auditável, e aí eles já estão arrumando uma justificativa para garantir que a fraude, essa fraude aí que seria a eleição do Lula. Estou achando isso, sabe? Eu até vou te mostrar dois vídeos, sabe, que vão justificar aí o que eu acabei de dizer. O primeiro foi a viagem que o Bolsonaro fez a Maceió, terra do Renan Calheiros, na quinta-feira, né? Olha como ele foi recebido. Marcelo, é difícil bater um cara com uma popularidade dessas, né? Esse pessoal da esquerda, da mídia e de determinados institutos de pesquisa deve estar muito desesperados, né, para fazer uma coisa dessas, né? Pô, e você não sabe da maior, o filho do Renan, que é o governador do estado de Alagoas, arrumou uns motivos aí para encrencar com o presidente Jair Bolsonaro, né? Isso aí aconteceu na inauguração de um viaduto no estado de Alagoas. O Renan Filho disse que já tinha inaugurado o viaduto. Só que o Terra Brasil Notícias informou que o Bolsonaro, ao invés de manter a sua segurança com a polícia militar, né, que é subordinada ao governo do estado, o presidente optou por convocar o exército para fechar as ruas de Alagoas como forma de manter a ordem e garantir mesmo a segurança, né? Na realidade, o Bolsonaro foi inaugurar uma renovação da obra que o Renan Filho disse que já tinha inaugurado quando ela não tinha sido concluída. Ela estava inacabada. E fez isso numa possível aí tentativa de ganhar crédito, né? Mas o papai Renan reagiu, rapaz, dizendo que a visita do Bolsonaro a Maceió foi uma provocação, olha aí.
Renan Calheiros, ida de Bolsonaro a Alagoas para inaugurar obras é provocação. O que você acredita, Ronaldo? No que diz o Renan ou o Bolsonaro? A gente sabe que o presidente está concluindo obras inacabadas e abandonadas há vários anos, né? Agora todo mundo quer tirar uma casquinha. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Renan. Tem muita coisa aí sobre ele hoje. Agora, e o segundo vídeo? O segundo vídeo é sobre as urnas eletrônicas. Eu tenho repetido aqui no canal que eu não entendo por que o ministro Luiz Roberto Barroso ele tem tanta resistência ao voto impresso auditável, né? Mas depois que eu vi esse vídeo do delegado, ex-delegado da Polícia Federal, você deve lembrar dele, Protógenes Queiroz. Ele foi delegado da PF inicialmente no Acre, depois protagonizou aí vários episódios que ganharam as manchetes da mídia em todo o país. Ele é polêmico, mas teve o caso do Corinthians por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Não sei se você lembra das fraudes da arbitragem do Campeonato Brasileiro em 2005. Teve remessas ilegais aí de dinheiro para paraísos fiscais que ele investigou, desviadas da Prefeitura de São Paulo pelo Celso Pitta e pelo Paulo Maluf. Teve aquela operação que prendeu o comerciante Lau Kim-chong, o maior contrabandista do Brasil. Esse Kim-chong aí estava disposto a pagar $1,5 milhão ao presidente da CPI, o Luiz Antônio Medeiros, rapaz, para obter favores nas suas conversas, né? Para obter favores, né? Só que as suas conversas acabaram sendo gravadas. Aí deu um rolo danado. Na época, isso ficou conhecido nacionalmente, né? Esse Protógenes, esse delegado, naquela operação Satyagraha que ele comandou, né? Que investigou aí desvio de verbas públicas, que desviou muito dinheiro dos cofres públicos, crimes contra o sistema financeiro, teve corrupção, teve lavagem de dinheiro e resultou na prisão determinada lá pela Sexta Vara de Justiça Federal lá de São Paulo, de vários banqueiros, diretores de banco, entre eles o Daniel Dantas, né, do Opportunity, isso todo mundo lembra. Além disso, também entraram em cana aí pelas mãos do Protógenes o Celso Pitta e o Najinarras, né, aquele investidor. Ele chegou, pra você ter uma ideia, a ser eleito em 2010 a deputado federal, mas o partido que joga tudo no chão, foi pelo PCdoB, representando aí o estado de São Paulo. Mas numa entrevista que ele deu na época em que ele não foi reeleito à Rede TV, a repórter pede a ele para explicar, então, por que razão ele não foi reeleito, né? Agora, olha só a resposta que ele deu. Eu queria saber o seguinte, o senhor, na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério. Fraudes, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? De que fica dizendo que fulano votou, não votou, mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi na época ao doutor André, que era o Procurador-Geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três no gabinete da Procuradoria Regional da República e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com 0 voto, aonde tinham eleitores que tinham votado, tinha que ter pelo menos um voto, tinha 0 voto. E muitas urnas, né? Então, o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada. Imediatamente o Procurador Regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude. À época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude.
né? E consegui identificar um dos fraudadores, denuncia isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma, contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma? A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer, né, no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... E também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores. Evidentemente que se ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições no Brasil. Marcelo, só mesmo o Barroso, né? Só ele acha que nossas urnas invioláveis, né? Elas são invioláveis, né? Essa foi uma denúncia muito grave. Agora, eu só não entendo porque isso não teve repercussão. Escândalo, né? Tem coisa muito esquisita aí, hein, Marcelo? Com certeza. E vou te dizer uma coisa, apesar da projeção nacional do Protógenes, ele foi afastado da investigação. Ele acabou virando alvo de um inquérito da própria Polícia Federal. A suspeita é que supostamente ele estava utilizando irregularmente alguns agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Mas em 2014, quando ele ainda era deputado federal, né, pelo PCdoB de São Paulo, ele foi condenado pelo STF por vazar informações sigilosas durante a operação. Os ministros lá do tribunal estipularam pena de 2 anos e 6 meses de prisão, que foi convertida em prestação de serviços comunitários. E também depois, mais na frente, a Operação Satyagraha foi considerada nula pelo STF nos autos de um habeas corpus que tinha o número lá 106.000, deixa eu olhar aqui, 566. Mas o STF, quando anula alguma coisa, também é suspeito, né, Ronaldo? E como, né? Agora, independente desse rolo, Marcelo, se essas urnas fossem o ó do Borogodó, o mundo inteiro estaria utilizando, né? O que me admira muito é que um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral só coloca obstáculos para a implementação do voto impresso auditável, quando deveria ser o primeiro a defender essa ideia, né? Pois é, rapaz, isso é muito estranho. Agora, a deputada Bia Kicis também quer saber porque ele resiste tanto. Ela chamou o Barroso para fazer uma live com ela, olha só. Estou aqui para convidar o ministro Luiz Roberto Barroso para participar comigo na nossa próxima live
pelo voto impresso auditável. Ministro, será muito bom tê-lo para essa conversa, esse debate. Vamos conversar sobre o voto impresso. Quem tem medo da transparência eleitoral? Eu certamente não tenho. Vamos conversar, ministro. O senhor pode trazer um auditor da sua confiança, um técnico em TI. Eu trago o meu também. Vamos trocar ideias, vamos aprofundar no debate. O povo brasileiro está esperando por isso. O povo quer entender por que o senhor diz que o voto impresso auditável vai gerar o caos, o voto impresso auditável vai fazer com que as pessoas queiram judicializar as eleições e nós não precisamos disso. Ministro, vou falar uma coisa para o senhor, isso não é verdade, porque o voto auditável, ele é auditado extrajudicialmente, ele não é auditado na justiça, mas ainda que alguém se sentindo lesado queira recorrer ao judiciário, o que diz o artigo 5º, 35 da Constituição, ministro? Nenhuma lei poderá afastar uma lesão ou uma ameaça de lesão de direito do Poder Judiciário. Então, ministro, eu entendo que o nosso sistema que não permite ao candidato ir ao judiciário, porque se não dá para auditar, se não tem o voto materializado, não dá para discutir se houve ou não fraude. Isso, o fato de impedir que o candidato insatisfeito vá ao judiciário, torna o sistema inconstitucional, por afronta ao artigo 5º, 35 da Constituição. Ministro, vamos conversar. Eu tenho certeza que esse debate será muito esclarecedor e o eleitor brasileiro merece. Pois é, ele faz live com Boulos, com o Felipe Neto, e se não aceitar esse convite da deputada Bia Kicis, vai ficar muito mal na fita, né? Mas eu acho que ele também está ficando mal, Ronaldo, dentro do próprio STF. Olha o que saiu essa semana no Terra Brasil Notícias. Reviravolta, ministros do STF já admitem voto impresso para evitar embates com Bolsonaro. Mas eu acho que essa notícia aí aconteceu logo depois daquela invasão hacker no tribunal, né? Aí o pessoal já ficou preocupado. Você já pensou? Agora, eu te digo uma coisa, os hackers aí invadem até oleoduto nos Estados Unidos, deixam a costa leste toda sem, ou melhor, costa oeste, toda sem combustível. E você acha que as nossas urnas eletrônicas são invioláveis, rapaz? Agora, eles já estão sentindo, inclusive, a pressão das ruas, né? Da própria deputada Bia Kicis, que vem conseguindo uma vitória atrás da outra com relação ao voto impresso auditável. Tem aqui uma publicação da Revista Oeste, olha só. Comissão que trata do voto auditável é instalada na Câmara dos Deputados. PEC é defendida por milhões de brasileiros. Essa aí está trabalhando, viu? Apresentou um projeto de emenda à Constituição e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, criou a comissão especial que vai ser responsável por analisar aí a proposta que trata o voto auditável. Se for aprovado, o dispositivo, né, de um comprovante para que o eleitor veja em quem ele votou e após a conferência da cédula, ele vai, confere e deposita numa urna lacrada. O eleitor não pode levar o comprovante para casa. Mas isso é um ponto bastante interessante. Você vota, vai ter ali como se fosse uma nota fiscal te mostrando se o voto que você colocou na máquina é o mesmo que saiu ali na notinha. Eu estou começando a achar que o Barroso vai ser derrotado nessa questão, Ronaldo. Agora, por falar em vulnerabilidade cibernética, olha só essa notícia, né? Publicada pelo instantenews.1. Hackers têm presa fácil com vários alertas ignorados pelo governo dos Estados Unidos, né? Eles fizeram um ataque que paralisou o maior oleoduto de combustíveis dos Estados Unidos. Você já falou ali atrás um pouco, e um alerta foi dado por lá. Será que alguém consegue frear esses crimes cibernéticos? Esse ataque foi feito na semana passada contra a Colonial Pipeline, né? E foi assim tão certeiro que ele afetou a distribuição de combustíveis, como a gente já falou, em toda a costa leste, leste não, oeste, né, americana. E ele também veio na esteira de uma iniciativa do governo do presidente Joe Biden para agir contra o crime cibernético, né, especialmente o que eles chamam de ransomware,
em que os hackers desativam remotamente um sistema de computador e exigem um pagamento para restabelecer toda a situação. Agora, veja uma coisa. Há anos, especialistas em segurança, eles vivem alertando e fazendo recomendações concretas aí para governos, para empresas e outras organizações, na tentativa de repelir esses ataques cibernéticos. Só que esses alertas normalmente são ignorados. Os governos, as empresas e as demais organizações aí sempre dizem que têm preocupações mais urgentes. Aí o que acontece? Acabam não tomando providência nenhuma, né? E o resultado está aí. Esse aí foi um exemplo terrível, né? Só mesmo, como eu já disse, o ministro Luiz Roberto Barroso para achar que as nossas urnas eletrônicas são a prova de fraude. Dorme com essa aí, Ronaldo. Pois é, mas essa semana o circo pegou fogo, Marcelo, teve de tudo, né? Até o senador Flávio Bolsonaro chamando o Renan Calheiros de vagabundo. E a população está revoltada com o que o Renan está fazendo na CPI, né? Tanto que a hashtag Renan Vagabundo ficou entre os trending topics do Twitter. Olha aí. A população se revolta com ações de Renan Calheiros na CPI. E Renan Vagabundo é assunto mais comentado da internet. Olha lá, Renan Vagabundo toma conta da web e lidera ranking. Internautas se manifestaram após declaração, né, do senador Flávio Bolsonaro. Agora, vamos ver como foi a repercussão no Twitter? Vamos lá. Major Meca, em resposta à Terra Brasil Notícias. Quando tem parlamentar que conhece todo o Código Penal por estar sendo investigado por todos os tipos penais possíveis e aqueles que ainda vão existir, e ameaça alguém de prisão, já passou da hora de rever que tipo de pessoa se coloca no Senado e renovar urgente. Tem a Suelibs, deve ser isso, né? Bom, não existe CPI, existe uma inquisição que quer jogar na fogueira qualquer um que não responda exatamente o que Renan e companhia querem ouvir. Tem o Abner 2020. Não, investigador Renan pai e investigado Renan filho na CPI da Covid. Realmente, assim fica difícil o Brasil dar certo, né? Tá certo. Tem outra aqui. André Tavares Figueiredo Chus, em resposta à Terra Brasil, tal, Renan vagabundo. Tem outra aqui. This is Brazil. Esse Renan vagabundo. Olha o uniforme dele ali, ó. Bom, tem outro aqui do Rogério Pereira, em resposta à Terra Brasil. Já garanti a minha tamanho GG. E vocês? Imagine só, ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros, né? Olha, ele pensava que fosse sair bem dessa CPI, eu acho que ele está tomando ferro direto, hein? Bota Mas ferro não foi nisso. só o filho que xingou o Renan, não. O pai também mandou ver, rapaz. Olha só. Com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém? Quem disse isso foi Bolsonaro, né? Pois é, depois que o Renan Calheiros, durante uma sessão da CPI, né, disse que pediria a prisão do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, convocado, né, na condição de testemunha, por supostamente mentir, o presidente Bolsonaro não aguentou e mandou essa, né? Com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém, né? Repetindo o que você disse lá em cima, né? Realmente, né, Ronaldo? O presidente tem razão, né? Eles querem, de todas as maneiras, inviabilizar o governo. E como não conseguem tirar das pessoas aquilo que eles imaginavam que fossem tirar com muita facilidade e com muita intimidação também, né? Eles não conseguem. E a cada dia ficam mais desesperados, porque o relatório já deve estar pronto. Ele foi construído na perspectiva obtusa desses aí, que estão completamente fora da realidade do país. Quando os depoimentos não batem com aquilo que eles já deixaram escrito, aí os caras entram em parafuso, né? Está todo mundo desesperado. Bom, mas se o Renan e os senadores e deputados da esquerda pensam que não terão concorrentes, olha só essa notícia que foi publicada na sexta-feira. Eduardo Cunha, sobre o futuro. Me aguardem, eu vou voltar. Caramba, isso é uma ameaça, né?
É incrível, né, rapaz? A gente não consegue se livrar dessas pragas, rapaz. Parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Agora, por outro lado, tivemos uma notícia boa. Olha só, deixa eu puxar aqui a minha. Está aqui. Huck desiste da política para assumir lugar de Faustão. Eita, fera. Esse aí demorou para perceber que não tinha a menor chance de disputar a presidência da República, né? E mostrou também, Ronaldo, que é um despreparado. Quando andou abrindo a boca aí para falar de política, falou muita besteira. Mas foi bom porque o Brasil pôde ver quem ele é realmente, né? A Angélica, a mulher dele, é que deve estar frustrada, né? Porque já estava achando que ia poder ser a primeira dama do Brasil. Essa aí, Ronaldo, já foi e foi de táxi, hein? Agora, como disse o nosso amigo e comentarista aqui do canal, Marcelo Cardoso, rapaz, graças a Deus que o Luciano Huck deixou a política, porque é melhor o Luciano Huck estragar as tardes de domingo do que estragar o Brasil, né? Pois é, Marcelo. Agora tem aí, né, uma publicação também do Stat News, né? Jornalista sueco sofre tentativa de assalto enquanto grava na Avenida Paulista e ainda tenta seguir bandido, né? O sujeito é correspondente na América Latina para o jornal sueco Dagens Nyheter e quase teve o celular furtado na sexta-feira, dia 7, enquanto gravava uma reportagem na Avenida Paulista, em São Paulo. Que vergonha, né, Marcelo? Agora, imagina o que esse jornalista vai escrever sobre o Brasil a partir de agora. Vamos dar uma olhada no vídeo? Mostra aí. För att lyssna på missnöjet så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det ledde... Ja, men vad fan håller du på med? Din jävla! Hej polizia, pega essa cara! Filho da puta! Pega ele! Pega ele, porra! Pega essa filho da puta! Pega ele! Polícia! Pega ele, polícia, porra! Ronaldo, é surreal, né? Eu não sei o que o camarada roubou dele. Parece que tentou levar a câmera ou os telefone celular. E não sei se ele conseguiu. Mas você viu que era um entregador, né? Então todo cuidado é pouco. Hoje em dia você não pode dar bobeira com ninguém. O jornalista sueco pode não ter aprendido a falar direito o nosso português, rapaz, mas os palavrões ele pronunciou com maestrias, viu? Coloca o vídeo de novo aí, que essa cena é surreal e pode ter certeza que vai correr o mundo, né? För att lyssna på missnöjet så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det ledde... Ja, men vad fan håller du på med? Din jävla! Hej polizia, pega essa cara! Filho da puta! Pega ele! Pega ele, porra! Pega essa filho da puta! Pega ele! Polícia! Pega ele, polícia, porra! Cara, estou dizendo aí que tem. O cara não era do iFood, era do iFui, o cara que passou. Caramba! Bom, a gente também precisa dar notícia boa, né, Marcelo? Olha só. Lucro da Caixa Econômica cresce 50,3% no primeiro trimestre. Pois é, rapaz. A Caixa informou que teve um lucro de 4,6 bilhões de reais no primeiro trimestre. A alta foi de 50,3% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Com uma melhora significativa aí na margem financeira e também na inadimplência. Você vê, né? Se não roubarem, Ronaldo, as coisas andam. O resultado está aí. E tem outra notícia boa, olha só. O Arthur Lira extinguiu a comissão de juristas criadas pelo Rodrigo Maia para afrouxar a lei de lavagem de dinheiro. O grupo era composto, na maioria, por advogados e alguns defensores de réus da Lava Jato. Agora, o que você pode imaginar, rapaz, que possa vir do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando pensa em propor alguma mudança na lei de lavagem de dinheiro? Moleza, né? Não dá para esperar nada de um sujeito que tem o apelido de Botafogo na lista de propinas da Odebrecht. Infelizmente, por culpa de todas essas aberrações que a gente tem visto ultimamente, protagonizadas aí pelos corruptos do país, e também do nosso Supremo Tribunal Federal, né, rapaz? É muita doideira. É um negócio surreal.
E essas coisas estão acontecendo, sobretudo, como eu disse aí, no Supremo, rapaz, todo mundo já imagina o porquê, né? Agora, tem mais, hein? Privatização dos Correios, estudos finais ficam prontos até setembro, né? Segundo a revista Exame, agora tem início uma das fases mais aguardadas, que é a elaboração de relatórios sobre o real montante do passivo e os resultados financeiros da estatal a cargo de consórcio formado pela KPMG. O vencedor do processo seletivo realizado pelo BNDES, né, para a escolha do grupo encarregado dos levantamentos contábeis e jurídicos dos Correios, foi o consórcio Carta Brasil, formado pela KPMG e a Manesco Ramírez Pérez Azevedo Marques Sociedade de Advogados. Agora, vai ser realizada aí uma avaliação econômica e financeira da estatal, que deve ser privatizada até o final desse ano, ou no máximo no início de 2022, né? Esses estudos finais devem ficar prontos até o início de setembro. E você vê que com essas privatizações, você viu o sucesso aí da SEDAI, né? O Brasil vai andando, cara. Apesar de parte do Congresso, do nosso STF, da esquerdalha, que aí você bota aí PT, PSOL, PDT, Rede, PCdoB, e da grande velha mídia, né, rapaz? Apesar de todos eles, o Brasil consegue dar passos importantes aí nesse período que ainda teve a pandemia para atrapalhar, né? Agora, veja só que notícia interessante. A Motorola quer transformar o conceito de carregamento de smartphones pelo ar em realidade. Em parceria com a Guru, uma empresa que é especializada em sistemas de energia sem fio, a Motorola quer tornar o conceito de carregamento de smartphones pelo ar uma realidade. Já pensou? Eu li no Renova Mídia que o objetivo aí é fazer com que os dispositivos eles possam ser carregados totalmente sem fio, mesmo que estejam aí distantes das tomadas. A gente já conhece aqui carregadores sem fio, que eles usam, que eles chamam de indução, né? Onde você coloca o telefone em cima de uma base de carregamento, não precisa plugar nada e a bateria é carregada. Só que a ideia da Motorola é acabar com isso. A energia ela vai passar para o smartphone mesmo com alguns metros de distância da tomada ou até mesmo da base. Aí você vai ter uma flexibilidade de uso muito maior, né? Só que até agora nenhuma das duas empresas informou como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, na França, a situação está começando a ficar complicada. Parece que o Macron está ficando em maus lençóis, né? Artigo atribuído a quadros da Ativa, publicado no domingo por uma revista de extrema-direita, alerta para uma guerra civil latente no país. Rapaz, realmente a coisa está esquisita no país do Macron, né? O chefe do Estado-Maior dos Exércitos da França, o general François Leconte, disse na última terça-feira que deveriam passar para a reserva todos aqueles militares da Ativa que assinaram aí de forma anônima um artigo publicado no domingo por uma revista lá ultraconservadora, né? Em que eles estavam alertando para o desmoronamento do país e para uma guerra civil latente. Você tem uma ideia, em apenas um mês, Ronaldo, esse foi o segundo artigo assinado por militares na França. O primeiro foi assinado majoritariamente aí por oficiais da reserva. E esse último, por quadros da Ativa. Agora, como a carta era apócrifa, né, em função desse anonimato, fica difícil verificar a identidade do autor ou dos autores. Agora, o que está aparecendo é que a neutralidade aí das Forças Armadas da França acabou, né? O jornal El País informou que, segundo a Valeurs Actuelle, a nova colaboração foi assinada por mais de 240 mil pessoas. Isso depois que a publicação convidou aí até os civis para aderirem ao texto, né? Mas continuam sem revelar
aí a identidade dos signatários. Nesse novo caso, entretanto, segundo os especialistas estão dizendo, é mais difícil tomar medidas porque você não conhece a identidade de quem não assinou a carta, né? Apenas escreveu. E afirmam ter entrado recentemente aí nas Forças Armadas e se definem aí como homens e mulheres militares da ativa, de todos os exércitos, eles escreveram aqui, de todas as gradações e de todas as sensibilidades, que em alguns casos combateram até o extremismo islâmico no Afeganistão, Mali, África Central e em várias outras missões. Mas enquanto a França pega fogo, Ronaldo, Macron se junta ao presidente da Argentina e se diz preocupado com a Amazônia, propondo que o mundo preserve o nosso bioma. Olha aí. Emmanuel Macron, o presidente da Argentina, se diz preocupado com a Amazônia. Alberto Fernandes defende que o mundo preserve o bioma. Esse Alberto Fernandes não consegue preservar nem a Argentina, rapaz. Vem falar de Amazônia. Esse aí parece o Dória, completamente fora da realidade. Agora, o fim da picada. Olha só, a notícia vem do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Só podia ser no Rio de Janeiro, coisa bagunça, governador preso, aqui tem tudo, né? Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro promove seminários com patrocínio do Instituto Lula. Agora você vê, né? O camarada que destruiu a economia do país patrocina evento logo de quem? Do Conselho Regional de Economia. E de que estado, Ronaldo? Do Rio de Janeiro, né? Que acontece de tudo, rapaz. Até o Mandetta quer se candidatar a governador pelo Rio de Janeiro, se não entrar na disputa pela presidência. Isso é uma maluquice, né? Essa matéria aí foi publicada na Revista Oeste. Olha só o absurdo. O Conselho Regional de Medicina da Primeira Região, que eles chamam de Corecon RJ, é uma autarquia federal criada com o objetivo de fiscalizar a atividade profissional dos economistas e dos prestadores de serviços de economia, né? O Conselho anunciou nas mídias sociais aí um ciclo de seminários que pretende discutir os rumos da política brasileira. Pô, a atividade dele é fiscalizar o exercício profissional dos economistas e dos prestadores de serviço de economia, aí vai discutir rumos da política brasileira. O título do seminário é O Brasil do Nosso Tempo. Agora, pasme, Ronaldo, quem são os convidados, né? Aí, ó, João Manuel Cardoso de Mello, tem o economista Luiz Gonzaga Beluso, o jornalista Franklin Martins, o militante João Pedro Stedley, o ex-ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores, o escritor Fernando Moraes, o geógrafo Elias Jabbour, entre outras personalidades. Tudo de esquerda, rapaz. Ideologicamente, todos esses estão perturbados. Você vê o que eles publicam no jornal. Eu até me decepcionei pra caramba com o próprio Fernando Moraes, né? Falando um monte de asneira a respeito do presidente. Ele é um baita de um escritor, rapaz. Eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal. Mas aqui no Rio de Janeiro eu estou sentindo uma coisa. Está tudo dominado, Ronaldo. É mesmo. Bom, então vamos mudar um pouco de assunto e rir um pouquinho? Tá na hora, né? Essa influência do PT no Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, segue um post aí para você. Olha só. Em virtude do termo ser pejorativo e ofensivo para alguns, a palavra petista passará a chamar propino afetivo. Propino afetivo. E vão dizer que a culpa é do Bolsonaro. Olha o que já estão falando por aí, ó. Tudo é culpa do Bolsonaro, ele não faz nada direito. Em 2022 eu vou votar nele de novo só para ver se ele aprende. Pois é, vamos ver se ele aprende, né? Agora, em comemoração ao momento em que o senador Flávio Bolsonaro chamou o relator da CPI, Renan Calheiros, de vagabundo, foi publicado esse cartaz aqui. Olha só, que coisa linda, né? Que romântico, rapaz. A dama e o vagabundo. Olha, espetacular, hein? Espetacular. E por falar em Renan, Ronaldo, tem promoção na área, né? Olha aí. Vamos repetir aí a imagem, né? Tem que repetir, né? Porque o Rogério Pereira disse que já garantiu a dele, tamanho GG, né? Imagine só ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Putz.
Agora, mas não param de publicar fotos do Renan. Agora, essa CPI está promovendo o Coronel das Alagoas, mas eu só não sei se da forma que ele gostaria. Vamos repetir essa aí. Eu adorei essa postagem, olha só. Esse uniforme lindo dele, né? Agora, estão dizendo que roubaram a moto do Bolsonaro. Você sabe quem foi? Ih, rapaz, é bem possível, hein? Caramba! Agora você sabe, né? Deram um flagrante aí numa das reuniões da CPI, olha só. Turma toda aí de tornozeleira eletrônica, rapaz. Está tudo por baixo da mesa, né? Agora, o Datafolha está ficando sem prestígio mesmo. Olha só, rapaz. Brad Pitt e Angelina Jolie, segundo margem de erro do Datafolha. Que casal lindo. Esse aí é o Birubiru, né? Birubiru do Corinthians. É ele? É, porque a Gretchen eu ainda consigo identificar. Ele eu já me identifico mais, rapaz. Agora, Ronaldo, quando você atender o telefone aí ou responder mensagem de WhatsApp, toma cuidado, hein? Olha só. Amor, tô com saudade de você, mal posso esperar por hoje à noite, me aguarde. Quem é? Ah, agora você responde, né? Nós somos do Banco Santander, você tem 3 boletos atrasados. Agora tem gente com medo da vacina contra a Covid, Marcelo. Ouvi dizer que os idosos estão sendo vacinados no Peru. Eu vou preferir mesmo no braço. Rapaz, olha, é melhor a gente ficar por aqui, Ronaldo. Boa noite para você, para todo mundo que ficou aqui com a gente para mais esse Papo da Madrugada. Valeu, gente. Valeu a companhia mesmo. Foi muito bom ter ficado aqui com você no nosso Papo da Madrugada. Semana que vem tem mais, hein? Um abração e beijo para todo mundo. Valeu.